Então vamos lá, pessoal. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo aí. Não é isso? Vamos lá. Vamos conversar hoje a respeito do seguinte. Do direito constitucional, tá, ao direito de se manifestar. Né? Então quando eu falo me manifestar, é óbvio que a gente está falando, né, da pessoa expressar as suas opiniões, não é isso, através de várias formas. Não é isso? Quando eu ensino alguém no colégio, quando eu vou à rua pedindo alguma coisa, quando eu falo algo nas redes sociais, quando eu falo algo no clube, ou aquilo que efetivamente eu penso, inclusive escrever num livro, tá bom? Então nós temos aí a liberdade de manifestação. Mas vamos entender onde é que está isso, tá? Para o pessoal ali da aula, né? Está escrito o seguinte, lá no artigo 5º. Primeiro, gente, temos que ter uma ideia que o artigo 5º fala dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo e da coletividade. E é uma regra de proteção. Proteção em relação às ações em face do Estado. Então, quando você vê o artigo 5º, André, o artigo 5º fala dos direitos e garantias fundamentais, não é isso? É, mas não é só isso. Tá? Na verdade, você tem que entender que ele tem uma eficácia vertical. O que é uma eficácia vertical? Eu tenho o cidadão e tenho o Estado. Não é isso? E essa norma ela me protege em face do Estado. Ok? E lá no artigo 5º ele fala que todos são iguais perante a lei, não é isso? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos dos incisos abaixo. E eu interesso o inciso 4º. E o que fala o inciso 4º? É livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Então, primeiro, já vai uma crítica agora desse momento ao qual vivemos, que é o seguinte. André, o que significa dizer que é livre a manifestação do pensamento? Primeiro, existem autores que falam que é um direito absoluto o ato de eu pensar. Não é isso? Eu penso o que eu quiser. Então, você pensa em estuprar? Penso. Penso em roubar? Penso. Penso em ser racista? Penso. Penso em ser fascista? Penso. Penso em acabar com a democracia? Penso. Posso pensar? Posso, que é um direito absoluto. O que eu não posso é me manifestar esse pensamento. Então, se eu tenho pensamentos fascistas, racistas, homofóbicos, eu posso pensar. Mas eu não tenho direito a me manifestar com relação a isso. Perfeito? Sendo apenas vedado o anonimato. Então, André, eu posso me manifestar a respeito de ideias racistas? Posso. Só que eu tenho que dizer que sou eu. Então eu, José da Silva, entendo que os homossexuais não devem ter direitos constitucionais. Falei uma estupidez ímpar. Por isso que ele veda o anonimato. E por que ele veda o anonimato? Porque tem o inciso 5 e 5º, que ele fala o seguinte: é assegurado o direito de resposta para aquela pessoa que ela for ofendida, sendo proporcional ao agravo, vírgula, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, na verdade, qualquer pessoa pode ter pensamentos racistas, pensamentos fascistas, homofóbicos, o que for. Agora, quando ele se manifesta a respeito disso, ele tem que dizer quem ele é, que veda o anonimato, e logo abaixo, olha só, se você ofender alguém, me interessa isso. Se você ofender alguém ou um grupo de pessoas, aí eu vou ter direito a sofrer uma indenização pelo dano material, moral ou à minha imagem. Maravilha? Então isso acontece muito, até em programas jornalísticos, e pessoal no Twitter, no próprio Instagram aqui. Então o cara quer se manifestar e acha que a manifestação é um direito absoluto, e não é. É um direito relativo, porque existem outros princípios constitucionais. Então, eu não posso analisar o artigo inciso 4º dissociado do inciso 5º. Por isso vai a primeira crítica. Já começa a ter o seguinte, o movimento no sentido do seguinte: da calúnia, da difamação e da injúria, tá? Que aqui não cabe, tem até outras lives minhas falando sobre isso, não deveria haver uma resposta penal, mas tão somente uma resposta civil. Entendeu? Então, se eu falo, por exemplo, que José da Silva cometeu o crime tal, olha, pessoal da live aqui, José da Silva, ele estuprou Maria das Neves. Isso é uma calúnia, se for falso, evidentemente. Não, olha só, José da Silva, ele
trai a sua esposa. Não é isso? Isso é uma difamação. José da Silva é um desgraçado, é uma injúria. Já há fortes entendimentos no sentido que essa manifestação do pensamento do indivíduo, quando causa um dano a alguém ou a um grupo determinado, deve ser solucionado na esfera civil tão somente, e não na esfera penal. Maravilha? Então vai a primeira crítica aí, já estão tendo algumas ideias, não é isso? Já há um entendimento que essa questão poderia, né, ser respondida apenas civilmente. Ponto. E o inciso 6º, ele fala o seguinte, olha só. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então você pensa o que você quiser. Você acredita no que você quiser. Isso tanto no nosso mundo material quanto no mundo transcendental. Então eu acho que Deus não existe. Eu acho que Deus existe. Eu acho que Buda tem razão. Não é isso? E também eu acho com relação à minha consciência a respeito de alguns fatores aqui. Eu acho que a democracia é boa, a autocracia é boa, Venezuela é bom, Estados Unidos é horrível. Você pensa o que você quiser. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido nas formas da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então significa dizer que o Brasil é um país laico ou não confessional. O que é um país laico ou não confessional? Não é um país que não tem uma religião oficial, não. Mas é um país onde Estado e religião, eles são separados. Existe uma separação entre Estado e religião. Maravilha? Não há nenhum requisito religioso para que eu seja presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, estadual, vereador. Não há exigência disso. Maravilha? Então tem essa liberdade. E aqui você vê, nesses movimentos sociais agora, determinadas ofensas a isso. Então a pessoa, na sua livre manifestação do pensamento, ele fala o seguinte, olha, quem é da Umbanda é pior, quem é evangélico é pior, quem é ateu é melhor, quem é católico é melhor ainda ou pior. Então essas manifestações, do pensamento, ela pode gerar indenização se uma pessoa ou um grupo de pessoas elas forem ofendidas. Isso está tudo na Constituição. E ela segue ainda, ela fala o seguinte, ó, ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então, nesse momento agora conturbado, eu vou te dar alguns exemplos. Olha, você é de esquerda, você é de direita, você é comunista, você é fascista. Vou te tirar alguns direitos porque você pensa assim. É óbvio que isso é um ato discriminatório. Novamente, tá? O preconceito é preconceito. Preconceito é interno. Discriminação é externo. Então, o preconceito fundamenta uma discriminação. Todo mundo é preconceituoso, porque eles têm preconceitos, não é isso? Para mim, o cara que veste terno é um cara honesto. O cara que veste bermuda é vagabundo, ladrão. Isso é um preconceito. Preconceito estúpido, mas eu quero que você entenda que isso é um conceito prévio. Mas o que eu faço com relação a isso? Nada. Eu olho o cara de chinelo e falo, isso deve ser bandido, mas nada eu faço. Não externalizo nada. Entendeu? Se esse cara é homoafetivo, heteroafetivo, branco, preto, azul, amarelo, chinês, brasileiro, eu tenho meus preconceitos, que são internos. Agora, na hora de eu externalizar isso, eu não posso fazer nenhum tipo de discriminação. Maravilha? O que significa dizer? Significa dizer que ninguém pode ser privado de nenhum direito em razão dessas convicções que ele tem. Então eu acho que Bolsonaro é melhor, Lula é melhor. Cara, maravilha, mas você não vai perder nenhum direito relacionado a isso. Principalmente, salvo se ele invocar isso para se eximir de uma obrigação legal a todos os impostos. Que é, por exemplo, o retiro sabático, por exemplo. Olha, infelizmente sábado eu não posso trabalhar. Olha, infelizmente, como a minha religião não permite segurar em armas, eu não vou prestar o serviço militar obrigatório. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma prestação alternativa. Se ele não quiser fazer, ele pode perder os seus direitos políticos. Então a questão é essa. Maravilha? E aí o que acontece? Reafirmando o que eu falei para vocês. Quando você vai no inciso 10, a própria Constituição ela fala o seguinte, que são invioláveis
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização por dano moral, material, decorrente da sua violação. Mais um indicativo que o crime de calúnia, de difamação e de injúria não deveria haver uma resposta penal para quem ofende alguém, mas tão somente uma resposta civil. Vocês estão me entendendo? Então, a primeira ideia que a Constituição nos passa, que é o seguinte, cara, você xingou alguém, isso é lamentável. Chamou um cara de safado, chamou um cara de bandido, chamou o cara daquilo. A ofensa à honra, à imagem, à vida privada de alguém, isso gera uma indenização. E aí quando você observa a Constituição de 88 falando isso, e você observa o Código Penal da década de 40, dizendo que tem que ter uma resposta penal, você vê que existe hoje uma certa incongruência com o Código Penal e a Constituição. Entendeu? Então se eu xingo alguém, tem que ser uma resposta civil. Não é isso? Hoje, se eu xingo alguém, eu posso ter uma resposta penal. Não é isso? E aí você começa a observar que, em razão do ativismo judicial, isso pode ter uma resposta penal mais exagerada do que aquilo que é o necessário. Mas fica aqui essa ressalva aqui. Maravilha? Ok? E aí uma questão interessante é quando você vê alguns comentários a respeito de alguns jornalistas. Não é isso? Por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele falou o seguinte ao interpretar o inciso 13, tá? Quando eu falo de uma manifestação de um jornalista. Então o cara ele é um repórter de algum jornal conhecido, de alguma emissora de televisão, de algum site, por exemplo, de algum canal no YouTube, por exemplo. Ele dá a opinião dele. E o que significa dizer? Significa dizer que é livre o exercício de qualquer trabalho. Então eu posso trabalhar naquilo que eu quiser. Ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então você não pode amanhã chegar e falar assim, cara, quero ser advogado. Pô, tá aí, nasci para ser advogado, tô com 32 anos, nasci para ser advogado, vou começar a advogar. O André falou que é livre o exercício de qualquer trabalho. Não, cara, não é. Aliás, é livre, claro, desde que você preencha os requisitos estabelecidos na lei. Tem que fazer uma faculdade, 5 anos, fazer a prova da OAB e pegar a sua carteira. O Supremo Tribunal Federal ele falou que a profissão de jornalista não necessariamente há a necessidade do cara ter uma faculdade de jornalismo. Como a difusão da informação deve ser a maior possível, num país democrático, quanto maior a propalação de informações, melhor, o Supremo entendeu que não houve necessidade do cara ter que fazer uma faculdade para exercer a atividade de jornalista. Mas o que é interessante, que ele fala o seguinte, é assegurado a todos o acesso à informação. Então quando eu falo a manifestação do pensamento, eu falo de uma forma ativa. Mas eu tenho que saber do direito de informação. E o direito à informação, eu tenho o direito de informar, de se informar e de ser informado. Olha que interessante isso. O direito à informação é o direito de eu, André, informar, de eu, André, me informar, buscar a informação, e de eu, André, ser informado pelos órgãos competentes. Então eu tenho esses 3 direitos, entendeu? E aí existem alguns livros interessantes que eu venho lendo bastante com relação ao jornal, com relação a comentários, a respeito da espiral do silêncio. Não é isso? George Orwell, 1984. Se a mídia começar a botar uma coisa na sua cabeça, você passa a ser informado por apenas um canal. Isso pode gerar uma dissonância cognitiva. Então o que importa, o que importa aqui? O que importa, olha que está aparecendo aqui, ó. O que importa é o seguinte, o que importa é que eu tenho 3 direitos. O direito de informar, de se informar e de ser informado. Resguardado o sigilo da fonte. Quando necessário, é o exercício profissional. Então existem algumas questões interessantes, né? Isso, como por exemplo o jornalista, quando ele obtém algumas informações, ele não precisa necessariamente dar a fonte a qual ele obteve aquela informação. Né? Isso foi muito interessante, né, nesse nosso momento político em que vivemos, na operação spoofing, por exemplo.
A operação spoofing foi daqueles hackers que conseguiram pegar informações no Telegram, não é isso? Que aí viu as informações, as mensagens dadas pelo Sérgio Moro, da Laiol, com relação à Lava Jato. Eu quero que você entenda que, independentemente, aí tem uma outra live para falar sobre isso, da licitude ou não daquelas informações escolhidas, claramente lícitas, não é isso? Porém, houve entendimento que quem obteve aquela informação não precisaria falar de quem obteve aquela informação. Entendeu? Vem cá, aquele conteúdo todo, aqueles arquivos vieram para você. Quem te informou isso? Não sei. Eu sou jornalista, eu falo aquilo que eu obtive, mas eu tenho o sigilo da minha fonte. Se é altamente questionável, o que me interessa é que a Constituição ela preserva isso. E agora entrando especificamente no direito de manifestação, agora nas ruas, tem o inciso 16 agora da Constituição. O que me interessa, gente, é manter o plano inicial, para depois eu ver quais são as restrições, se existem crimes que podem limitar isso. Então ele fala aqui, no inciso 16 do artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente. Então, André, com relação a essas manifestações de agora, elas são democráticas ou antidemocráticas? Cara, olha só, regra é democrática. Todo mundo pode se reunir desde que ela seja pacífica. E como é que é isso? Sem armas. Então, se tiver alguém armado ali, essa manifestação passou a ser uma manifestação ilícita, é claro. Ok? Então, tem que ser uma manifestação pacífica, significa dizer sem armas. É a primeira restrição. Não estou dizendo que é a única, tá? Mas é a primeira restrição essa, sem armas. Tem que ser em um local aberto ao público. Ok? Então, isso é diferente, por exemplo, de uma maçonaria. Ah, todo mundo se reúne pacificamente sem armas numa loja maçônica. Ok, mas não é local aberto ao público. O que é interessante é que essas manifestações, essas reuniões, elas são independentemente de autorização. E o que significa autorização, gente? O que é interessante, que o próprio inciso ele fala autorização e aviso e prévio aviso. André, qual é a diferença de autorização e prévio aviso? Tá? Entenda, tá? Que alguém está perguntando aqui se o policial estivesse manifestando, se ele tem que estar armado. A Constituição fala sem armas. Ele está ali na qualidade de policial. A não ser que seja um policial para garantir a segurança dos manifestantes. Se ele está ali para se manifestar, ele tira a carteira e tira a arma e vai se manifestar. Se o cara vai se manifestar armado, como cidadão armado, me parece que ele está agindo de maneira ilícita. Vou manifestar aqui contra ou a favor de alguma coisa, na dúvida vou armado. Se alguém discordar de mim, não, vá desarmado. Ok? Ah, mas eu estou em serviço, então não tem que se manifestar. Até porque você vai ver que existem crimes relacionados a isso. Eu vou falar mais à frente. Maravilha? Então nós temos essas regras aqui. Tá? Agora o que é interessante, qual é a diferença de autorização para prévio aviso? Tá? É só você, eu sempre dou o mesmo exemplo, né? É só você pensar na tua filha ou no teu filho. Papai, vou sair, tem uma festa do meu amiguinho 10 da noite. Sábado, 11 da noite. O que o seu filho pede? Se ele está pedindo autorização, é que existe a possibilidade da negativa. Papai, posso ir à festa sexta-feira na casa do meu amigo? Ele está dizendo o seguinte, papai, posso ir? Ele está pedindo uma autorização. Agora, se teu filho já está maiorzinho, ele fala, papai, estou indo na festa do Jairzinho. O que ele está fazendo? Um prévio aviso. Pode ser, inclusive, 1 minuto antes. Aí depende do respeito que o pai tem pelo filho. Do filho tem pelo pai. Papai, amanhã eu vou... Papai, estou indo na casa do amigo meu. É um prévio aviso. 1 segundo antes, mas é um prévio aviso. Significa dizer que o prévio aviso não existe a possibilidade negativa. Então, o que fala a Constituição? Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização. Então, não há possibilidade negativa, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente, para que o Estado possa se preparar para tanto, inclusive colocando policiais armados para garantir a manifestação. Entenderam? Então, André, posso ter policial armado na manifestação? Posso, para garantir que seja exercido o direito de manifestação. Ou de reunião, como você queira falar.
Maravilha? Então não precisa de autorização, tem que ser em local aberto ao público, tem que ser pacífico e sem armas. Aqui, gente, já começam algumas questões que não nos cabe aqui falar. André, o que é pacificamente? Então eu acho, olha, professor, eu estou achando o seguinte, quem vai ali e fala para que o Exército, Marinha e Aeronáutica, ela vá lá e vá lá no Supremo e mate os 11 ministros, você vai ver que isso inclusive pode ser até crime. Ok? Agora, poxa, vamos acabar com o Supremo. Eu posso começar a questionar se essa é uma reunião ou uma manifestação pacífica ou não. Entendeu? Se ela é pacífica ou não. Entendeu? Primeiro ponto, ela é pacífica ou não? Perfeito? Sem armas. Não pode ser o policial lá se manifestando, mas ser um policial para garantir a manifestação. E ela continua. Tá? Olha, é plena liberdade de você se associar. Aqui, gente, é interessante, não confunda o direito à reunião, que é uma questão eventual, para uma associação que existe uma maior estabilidade. É chamado amálgama associativo. Então, se eu posso me reunir pacificamente, eu me reúno no domingo, falo um montão de coisa, tomo 3 chopps e vou embora. É diferente de uma associação, que já existe uma amálgama, sem fins lucrativos. Porque se tiver fim lucrativo é uma sociedade. E se for uma sociedade estruturada, vai ser uma sociedade empresária. Então, se eu tiver uma amálgama, a Constituição também fala, olha, tem que ser para fins lícitos. Então, na verdade, quando você fala no PCC, que está em moda também, é uma associação, na verdade, uma organização, a gente vai falar sobre isso. É uma associação, não é isso? Se bem que é uma sociedade que tem finalidade lucrativa, mas é para fins ilícitos. E a Constituição ela fala claramente, vedada a associação de caráter paramilitar. São chamadas milícias paralelas. Olha, já que as Forças Armadas elas não fazem nada, já que a Marinha exerce aeronáutica também, a polícia não, eu vou criar uma milícia aqui, uma associação paralela, paramilitar, para a gente fazer justiça com as próprias mãos. É claro que isso não pode. Da mesma forma também que ninguém pode ser obrigado, ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Então, na verdade, qual é a questão que nós temos aqui? A gente tem que saber que um sindicato, por exemplo, é uma associação, mas de uma determinada classe de trabalhadores. Quando eu falo de uma cooperativa, é para uma determinada finalidade. Quando eu falo de uma associação, é uma reunião de pessoas que tem que ser para fins lícitos, mas não tem caráter lucrativo. Quando eu falo de sociedade, a ideia é obter lucro. Quando eu falo de sociedade empresária, é obter lucro e eu vou me estruturar de maneira adequada. E o que é diferente do direito de se reunir? A lei ela fala, gente, eu quero que vocês entendam que, como na Constituição não existem direitos absolutos, todos os direitos são relativos, existe uma ponderação. Então, André, eu posso me reunir pacificamente? Eu posso me reunir? Claro. Aonde eu quiser? Olha, tem que haver um prévio aviso. Então, se eu quiser me reunir na Ponte Rio-Niterói, talvez eu não possa. Ou talvez eu vá poder, desde que tenha fundamento para tanto, mas vou reunir às 3 da manhã. Você pode se reunir, porém às 3 da manhã. Por quê? Porque o mal que você vai causar, não é isso? É muito maior do que o benefício que você vai obter. Então eu quero que você entenda que o direito de se reunir sem armas em locais abertos ao público, ok? Então não poderia na Ponte Rio-Niterói, que eu vou interromper todo o trânsito, a gente vai entender quais são os crimes relacionados com isso, tá? Tem que ter prévio aviso e não autorização. Maravilha? Tranquilo? Então eu tenho esse direito de manifestação. Então, André, primeira regra, tá? A regra é o seguinte, eu posso me manifestar sim ou não? Sim. Eu posso falar sobre o quê? Sobre tudo que eu quiser, sendo apenas vedado o anonimato. Isso está na Constituição até agora. Não estou dizendo que não existam outras restrições, que fique bem claro isso. Maravilha? Agora, André, veja bem, tem que avisar? Tem. Tem que ser prévio? Tem. O que o Supremo falou? Prévio aviso? O que é prévio? É alguma coisa proporcional, razoável. O prévio não pode ser 5 minutos antes. Isso tem que ter um prazo razoável para que a administração pública tenha o tempo adequado para que ela prepare o local. Então
Então eu não posso avisar 10 minutos antes que vou me reunir na Presidente Vargas, fechando a Presidente Vargas. Ok? A administração pública ela tem que se preparar para tanto. Maravilha? Tranquilo? Aí eu vou lá no artigo 206 da Constituição. André, por que você está falando do artigo 206? Estou falando do artigo 206 porque eu estou falando na manifestação quando eu ensino alguém. E ela fala o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, o aluno sentado; liberdade de ensinar, quem é professor; liberdade de pesquisar e fazer as minhas pesquisas e divulgar o meu pensamento, a arte e o saber. Então, na verdade, nós temos essa liberdade de falar aquilo que quisermos, inclusive em livros. E aqui vai uma questão interessante com relação ao nazismo. O Supremo falou o seguinte: é possível publicar um livro que fale sobre o nazismo? Claro, desde que eu não faça apologia ao nazismo. Se eu falar do nazismo com relação a aspectos históricos, e aqui veja bem, gente, não vai nenhuma crítica não. O autor do livro não precisa nem sequer falar mal do nazismo, que foi uma desgraça, que matou 7 milhões de... Não, ele apenas vai relatar os fatos históricos. Pode ou não pode? Pode perfeitamente. O que ele não pode é fazer apologia. Nós vamos ver o que é apologia. O que eu não posso é enaltecer isso. Enaltecer o racismo. André, eu posso falar um livro que é fantástico, do Laurentino Gomes, Escravidão. André, ele pode falar sobre escravidão? É claro, inclusive o livro é fantástico. Agora, eu posso fazer um enaltecimento daquele período de escravidão, que se Deus quiser, ele vai retornar? Claro que não. O que eu acabei de falar, inclusive, é um absurdo, um verdadeiro absurdo que eu falei agora aqui, mas estou falando para fins didáticos. Maravilha? E aí, o que é bacana pra caramba para nós agora é o seguinte: 215 da Constituição. O Estado vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E aí uma questão interessante que uma vez eu tive que falar sobre a Lei 8313, é a Lei Rouanet. Né? Isso falando o seguinte: olha, que a gente começa falando o seguinte: André, o que você acha da Lei Rouanet? Que ela apoia, né? Primeiro ponto, com relação à Lei Rouanet, primeira coisa, o que é engraçado é que às vezes as pessoas não falam aquilo que é o mais óbvio. A Lei Rouanet não pode ser confundida. Eu não posso confundir cultura com arte e com entretenimento. Entretenimento é uma coisa, cultura é outra, arte é outra. Olha que interessante. E a Lei Rouanet, ela protege a cultura e a arte, não o entretenimento. Vocês estão me entendendo? André, o que é entretenimento? O entretenimento, aquilo que entretém. Aquilo que as pessoas, elas se sentem bem ao ouvir. Elas se animam, elas bebem, elas curtem, elas se unem a outras pessoas. Mas não existe nenhuma expressão de cultura ou de arte. Como assim, André? Quando eu falo de cultura, é aquilo que está enraizado, é aquilo que é concordante com a sociedade. É aquilo que faz parte da sociedade. E quando eu falo de arte, muitas vezes a arte não faz parte da nossa sociedade. Muito pelo contrário, ela choca a sociedade. Muitas vezes a arte pode ser contra aquilo que é o natural da nossa cultura. Olha que interessante. Eu posso até às vezes afirmar que cultura e arte são questões antagônicas. Olha que bacana. Que cultura é aquilo que expressa uma parte do nosso povo, é aquilo que expressa uma decorrência da nossa sociedade. Agora, quando eu falo de arte, não. A arte pode estar completamente dissociada da nossa realidade. Interessante isso. Ok? Mas uma coisa é certa: que o Estado vai garantir o pleno exercício desses direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Por isso a Lei Rouanet. Então a Lei Rouanet, ela serve para estimular a cultura e estimular a arte, mas não necessariamente estimular o entretenimento. Não estou falando que entretenimento é menos do que cultura e arte, mas são coisas diversas. Me parece que o entretenimento, a lógica dela é, na verdade, a questão econômica. Vai entreter, a verba do entretenimento é de quem quiser pagar. Agora, cultura e arte deve ser estimulada pelo Estado. Não estou dizendo que tem que ser, estou dizendo que isso é possível. Para entretenimento não, mas para cultura e arte é muito mais provável.
Maravilha? Não quero que você concorde, eu quero apenas que você entenda as distinções entre cultura, arte e entretenimento. Aí ele fala o artigo 220, que é importante, que essa manifestação do pensamento, e aí que é importante, e aí que vem as redes sociais, e aí que vem o Instagram agora aqui. Então estou falando no Twitter, estou falando no Instagram, estou falando no YouTube, estou falando no jornal, estou falando na TV, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não, olha aqui bem claro, não sofrerá qualquer restrição. Então a Constituição ela fala que isso aqui não sofrerá qualquer restrição. Entendeu? Então não sofre restrição. Observado o disposto nessa Constituição. Então não há que se fazer restrição. Então quando você vê algumas emissoras de televisão, emissoras, canais no YouTube, quando um determinado tribunal, ele proíbe que se fale algumas palavras, retire alguns sites do ar, não é isso? Casse alguns perfis de Instagram, Twitter, isso é óbvio que está sofrendo restrição. Está sendo contra a Constituição. Mas, professor, eu discordo. Se você está discordando, você está indo contra aquilo que está necessariamente escrito na Constituição. Fica difícil a gente conversar quando um tribunal ele manda retirar alguma coisa do ar. Entenda, nós vamos ver a diferença de poder de polícia e censura. Mas, em regra, a manifestação do pensamento não pode sofrer restrição. Maravilha? Aí ele continua, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Poderá constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Então a Constituição é muito clara. Observado, é claro, o disposto dos incisos 4, 5, 10, 13, 14. O que significa dizer? Significa dizer que a mídia ela pode falar o que ela quiser. E o Estado não pode dar nenhum tipo de restrição ou embaraço. Porém, se falar bobagem, vou saber quem é, porque vem do anonimato, e ele vai ter direito à preservação da sua imagem, direito de resposta proporcional ao agravo, ser indenizado civil, ser indenizado inclusive criminalmente. Então já existem restrições. Maravilha? E o pior, parágrafo 2º, é vedada qualquer, olha só gente, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A Constituição ela fala claramente, olha, censura não. Maravilha? Só que você vai entender o que é censura e o que é, por exemplo, uma classificação etária. É isso que nós vamos conversar agora. Maravilha? Então é mais ou menos esse, gente. Mais ou menos, estamos aqui falando meia horinha. Falamos dos aspectos constitucionais. Então, André, poxa, caramba, quando você fala da Constituição, me parece que é plena a minha liberdade de manifestação. Mas é um direito absoluto? Não, cara. Porque existem algumas restrições. Quais são as restrições constitucionais? Olha, na verdade, eu tenho que ter um prévio aviso, não precisa de autorização, tem que ser em local público, não é verdade? Tem que ser sem armas, tem que ser fim pacífico. Se eu falar besteira, eu vou ter que indenizar a pessoa que sofreu, a pessoa ou um grupo de pessoas. Maravilha? Então, basicamente é isso. E aí a gente entra nas restrições. Então, quais são as restrições? E aí eu vou lá no Código Penal, gente. Aí vou na parte que eu gosto, que me interessa. Não é isso? Que aí você começa a ver, André, um tribunal pode chegar e mandar prender todo mundo? Pô, eu tô vendo determinado indivíduo, que eu não vou falar o nome, tá mandando prender, cara. Ele pode mandar prender? Vamos ver agora. Não é isso? Então você tá me dizendo, você tá me dizendo então que o cara pode se manifestar, ficar dando tiro pra cima, falar que é artigo 142, intervenção militar, intervenção federal, intervenção dos Estados Unidos, matar ministro. É isso que ele pode? Eu não falei isso. Tô falando que a Constituição fala que a regra é que pode se manifestar. Mas eu tenho restrições. E quais são as restrições criminais? Primeiro, gente, está lá no artigo 21, que é o seguinte, é aquela, eu não sabia. Sério, André? Eu falei isso, mas eu não sabia. Aqui, é? Bem feito. Porque o artigo 21 do Código Penal agora, ele fala o seguinte, que o desconhecimento da lei é inexcusável. Então, se o cara falar que eu não sabia, meu amigo, vai ser preso igualzinho.
Pô, eu não sabia. O erro sobre a licitude pode até isentar de pena, se for uma pessoa, não é isso, na situação concreta. Mas a regra é que o desconhecimento da lei não excusa o cara a nada. Maravilha? Agora, entenda que o próprio Código Penal, no artigo 23, ele fala o seguinte, olha só. Não há crime quando o agente pratica o fato no exercício regular do seu direito, ou no estrito cumprimento do dever legal. Então, quando eu falo estrito cumprimento do dever legal, não estou falando de agentes públicos. Quando eu falo de exercício regular do direito, estou falando de agentes privados. Então, André, o indivíduo que bota ou uma camisa vermelha, ou uma camisa do Brasil, ou uma camisa preta, como eu estou aqui, ou então ele vai sem camisa também, e vai lá e vai se manifestar, ele pode fazer isso? Pode, cara, porque ele está no exercício regular do seu direito. E quando que o exercício é regular do direito dele? Quando ele não comete crimes, que nós vamos ver agora, e quando ele se reúne de maneira pacífica, sem armas, com prévio aviso, é tudo isso. Maravilha? Bom, já é até adiantar uma coisa, sem obstruir rodovias e tal, mas ele está no exercício regular dele. Ok? Poxa, André, mas engraçado, eu lá na manifestação, quando a pessoa falava uma coisa, eu também falava, ele falava, a gente começou a ficar doidão, começamos a ficar excitados, emoção e paixão, fizemos um montão de besteira lá. Fechamos a rua mesmo, botamos fogo em pneu. Meu amigo, o artigo 28, ele fala do Código Penal. Não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Então, se você falar, André, aquela galera ali, todo mundo gritando aquilo, e eu feliz pra caramba, comecei a rezar, comecei a ficar feliz, é isso mesmo? Porra, botei fogo no negócio lá, quebrei uma agência bancária. Sério? Pô, André, mas eu tava na emoção danada. Responde igual, porque não exclui a imputabilidade penal. Maravilha? E aí eu botei pro pessoal ali, né, o pessoal que tá vendo aí a gravação, botei a calúnia, difamação e injúria. Tá, e a calúnia, difamação e injúria vai essa crítica. Tá, me parece que esses crimes, são chamados crimes de opinião, crimes de tendência transcendente, delitos de intenção. Então, por isso que eu falo o seguinte, né? André, você chamar o negão de negão é crime? Depende da intenção. Eu tenho que ver qual é a minha tendência transcendente. Você tem que olhar o contexto da fala. Você tem que ver qual é a minha tendência interna transcendente. Quando eu falo, eu estou expressando uma intenção de ofender alguém. E aí, negão, chega pra cá. Porra, negão, vem cá. Que crime é esse? Nenhum. Fala e repito 1000 vezes. Porra, negão, chega aqui. Ô, viado, vem cá. Qual o problema? Maravilha, por quê? Porque eu não tenho uma tendência interna que transcende. O quê? A minha discriminação por ser aquilo ou aquilo outro. Vem cá, o anão. Porra, não, vem cá. Meu filho briga com o maior, briga com o menor e é tão pequenininho que não dá nem pra ver. 3 centímetros mais baixo. Não é isso? Não há intenção nenhuma de ofender a honra da pessoa. Maravilha? Nem a honra subjetiva, nem a honra objetiva. Nem sub, nem ob. Tá claro? Então essa é a primeira restrição. Então, André, eu não posso alegar que eu não sabia, eu não posso alegar que estava emocionado, não é isso? E eu sei que eu estou no exercício do meu direito. Agora, eu não posso nem caluniar ninguém, nem difamar ninguém e nem injuriar. Pronto. E o que é interessante é que lá o Código Penal agora ele fala o seguinte, olha, se você fizer isso, olha só, hein? Artigo 141, parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, da rede mundial de computadores, a pena será aplicada no triplo. Agora, para os alunos que estão estudando mais uma parte mais técnica. Os crimes de calúnia, difamação e injúria, elas, em regra, são infrações de menor potencial ofensivo. São infrações que são julgadas no juizado especial criminal. São crimes que vão ter uma transação penal. Agora, se hoje for nas redes sociais, se for pela internet, no número gigantesco de pessoas, a pena vai ser aplicada do triplo. Maravilha? Então esse é o primeiro enfoque penal, primeiro ainda. Mas aqui agora eu coloco o seguinte, olha só, André, mas qual é a ideia doutrinária que nós temos? Qual a ideia doutrinária que nós temos e jurisprudencial? Gente, essa liberdade de manifestação, tá? Ela é um direito relativo, mas o Supremo falou que ela tem uma posição de preferência.
O que é isso? Quando você fala dos direitos e garantias fundamentais, como é que fala o Ciro Gomes, né? Pera lá um pouquinho. O direito de manifestação e liberdade de pensamento, ela tem uma posição de preferência. E o Supremo falou N vezes. Então, se o ministro, por exemplo, do TSE, o ministro do Supremo, na hora de fechar um site, na hora de tirar uma... Como é que eles estão falando agora? De bloquear uma rede social, uma conta, ele tem que entender que o direito de se manifestar é um direito que tem posição de preferência. O que significa dizer? Olha que interessante. Gente, eu estou dando agora informação do próprio Supremo. Ele fala o seguinte, o que é ter posição de preferência? Ela tem dois significados. Significa dizer que para eu restringir tem que ser de maneira absolutamente excepcional. No último caso. E o pior, sempre que eu fizer de maneira excepcional, eu tenho que preservar o núcleo essencial. O que significa dizer? Significa dizer que o próprio Supremo falou o seguinte, eu nunca posso mandar o cara calar a boca. Que quando eu mando calar a boca de maneira intensa e eterna, não é isso? E total, é censura. Então o que significa dizer? Significa dizer que caçar uma rede social só de maneira absolutamente excepcional, em último caso. E mesmo assim preservando o núcleo essencial. Maravilha? Quais foram as decisões que são interessantes para que você possa procurar na jurisprudência? O Supremo Tribunal Federal, há tempos atrás, falou o seguinte, você lembra daquele filme da Porta dos Fundos? Que dava aí bom, não vou fazer juízo de valor, com relação ao nascimento de Jesus Cristo, ou então na morte dele, eu não vou lembrar, eu vi um pouco o filme, mas eu não lembro mais. O que falou o Supremo? Olha, deixa propalar. Não, mas aquilo ofende, vilipendia a imagem de Jesus. Cara, deixa que eu pratica. Um livro, na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, sobre a transexualidade. Olha, cara, se você não gosta, tudo bem. Deixa publicar o livro. Lê quem quer. Eu não vou restringir isso. Eu vou permitir. Agora não compra, cara. Pô, mas eu acho que esse livro estimula a transexualidade. Tá, cara, mas não lê, porra. Entenda. É de restringir de maneira excepcional e sempre preservando o núcleo essencial. Uma outra questão interessante foi cantores gospel no Réveillon do Rio de Janeiro. Pô, por que vai ter cantor gospel no Rio de Janeiro? Eu sou do candomblé, pô, sacanagem. Quer dizer que eu sou obrigado no dia 31 de dezembro, em Copacabana, no dia 1º, ficar ouvindo culto religioso? Não quero não, eu quero ouvir. Bicho, olha só, deixa eu falar. Vai embora, vai para outro lugar, vai passar o Réveillon, onde vai cantar música. Eu quero que você entenda, é esse o ponto-chave. A restrição do meu direito de manifestação, ele é excepcional, preservando o núcleo essencial. Pessoal, isso é jurisprudência do Supremo. Eu peço para que vocês, depois a live vai ficar gravada, compartilhem com seus amigos, cara. Isso é informação. Isso não é lado de ninguém, está entendendo? Isso não é lado. Hoje o Brasil está muito polarizado e eu não estou defendendo lado nenhum, eu estou defendendo apenas informação. André, você defende o quê? Direita ou esquerda? Para cima ou para baixo? A informação, com essa informação que eu te passo, você faz o que você quiser da sua vida. Eu tô nem aí. Toma a sua decisão. Mas tem informação, pô. Maravilha? Por isso que foi uma questão interessante. Agora o ponto me parece o mais bacana agora. Se eu botar essa live no ponto alto, o ponto alto é esse. Que é o seguinte, André. Qual foi a decisão que o Supremo falou da marcha da maconha, por exemplo? O Supremo falou o seguinte, galera. Qual é a restrição de uma manifestação? Marcha da maconha. É possível a marcha da maconha? O Supremo falou o seguinte, relator ministro Sepúlveda pertence. Depende. Se eu for na marcha da maconha, e lá na marcha da maconha, o meu pedido, a forma de eu me manifestar, é que nós debatemos a legalização da maconha, show de bola. Eu não estou indo para, já estou entregando ouro, estimular o uso. Eu estou indo lá para debater a sua legalização. Mesma coisa o aborto. André, eu posso me manifestar a respeito das questões da permissividade do aborto? Sim ou não? Claro. André, você é contra ou a favor do aborto? Depende.
Em todas as hipóteses? Não sei, não interessa. A questão não é essa. Mas eu posso ir à rua me manifestar? É claro que pode, desde que eu não estimule que mulheres grávidas façam aborto. Galera, eu tô aqui para manifestar o seguinte: tire os filhos da barriga. Isso é crime. Pessoal, vamos fumar baseado pra caramba agora. É crime, porque ainda no Brasil, essas duas condutas são criminosas. É difícil entender isso. Tá entendendo? E foi o que ele falou da marcha da maconha. Ok? Ponto. Então, aí que tá. Agora começa o estresse agora. Então, até agora estamos indo bem pra caramba. André, estamos indo legal. Estamos ou não estamos? Tá todo mundo numa boa. Bravo demais, esse cara é fera, valeu, galera. Mas olha só, até aí estamos de boa. Não é isso? Agora começa o estresse. Sabe o que começa o estresse agora? Como é que eu vou falar de maneira bem sutil? Porque tem decisão agora de seres humanos. Que são humanos, têm suas convicções, né? E são seres humanos. A diferença é que tem ser humano que trabalha de guardador de carro, de médico, de advogado e de ministro supremo. Aí o Supremo falou o seguinte: André, é livre a manifestação do pensamento? Sim ou não? Sim. Qual é a única coisa que a Constituição veda? O anonimato. Então o que diz a Constituição até agora, que o André falou até agora, deu tudo certo. Olha, que é livre a manifestação do pensamento. Se eu quiser manifestar na rua, tem que ter aviso prévio, tem que ser sem arma, tem que ser pacificamente, em um local aberto. E é prévio aviso para que o Estado possa se preparar. Tá tudo lindo. Agora, o que eu falar aqui nessa live aqui agora, quem está falando é o André Queiroz, eu respondo por isso. Aí o Supremo fala, então, e é verdade o quê? Um anonimato. Ele fala, não, tem mais uma restrição, que é o chamado hate speech, discurso de ódio. Então agora tem mais uma restrição agora. Então você fala o que você quiser, desde que eu tenha... Você não pode fazer duas coisas. Não pode ficar no anonimato e não pode fazer o discurso de ódio. André, o que é o discurso de ódio? Primeira coisa, o discurso de ódio tem que ser para uma pessoa ou um grupo específico. Exemplo que aqui ninguém discute: racismo e holocausto. Então uma coisa, eu chegar na rua e falar o seguinte: galera, olha só, holocausto, vamos pro holocausto mesmo, judeu, lugar de judeu é na... Não gosto nem de brincar com isso. Nem exemplo eu gosto de dar. Isso é o hate speech. Que eu estou fazendo um discurso de ódio para um grupo específico. Cara, nesse país, realmente, eu posso ser sincero, o problema desse país é esse grupo específico. O grupo maldito. Tomara que todo... E digo mais, ó, se alguém da live aqui matar, eu fico feliz. Eu estou fazendo um discurso de ódio. Maravilha? Isso, gente, eu não quero que você fique chateado comigo. Isso foi decisão, inclusive, da Suprema Corte norte-americana, que é o chamado hate speech. Então eu tenho mais uma restrição. E depois nós vamos no Código Penal para saber onde é que está isso. Mas uma coisa é certa. Pessoal, olha só, eu quero que o mundo morra. Agora estou falando sério agora, tá? Porque agora estou tranquilo. Tá? Eu, André Queiroz, estou dizendo o seguinte: cara, tomara que esse mundo se exploda todo. Professor, isso é discurso de ódio? Não, porque não é num grupo específico. Está incluindo você, a tua mãe, teu primo e o cara do outro lado do mundo. Tem que ser um grupo específico. Não, galera, aquele grupo ali, aquele eu quero que morra. Aí me parece que é um discurso de ódio. Mas isso está onde? Talvez esteja em algum artigo que nós vamos conversar agora. Mas uma coisa é certa, eu sempre tenho que ponderar, não é isso? A minha livre manifestação do pensamento e a dignidade da pessoa humana. Então, quando eu falo uma apologia, né, um discurso de ódio com relação aos judeus, por exemplo, eu estou ponderando a minha livre manifestação do pensamento, porque eu acho que o Hitler foi sensacional, e os judeus que morreram com relação a isso. Então a própria Constituição, o tribunal, já fez a ponderação. Olha, cara, entre a tua liberdade de se expressar e dar uma opinião absolutamente estúpida, que é achar que o Holocausto foi fantástico, e a dignidade dos judeus, meu amigo, olha só, já está feita a ponderação. Cala a tua boca aí que você não pode falar isso não. Maravilha? Isso é uma ponderação já feita. Vocês estão entendendo? É isso. E o Supremo, ele veio aumentando. Então ele fala assim, olha, qualquer grupo específico pode ser discurso de ódio.
Então eu posso falar qualquer grupo que seja, em regra, minoritário. Maravilha? Então ficou essa ideia do discurso de ódio. Só que ele foi além, gente. Ele começou a criar, tá, algumas expressões que geram limitações à minha liberdade do pensamento, à minha manifestação, que eu já não consigo mais dizer para você o que é. Que são as chamadas milícias digitais e as fake news. Professor, por gentileza, chegou no ponto que eu gostaria de falar. O que é fake news? Pô, cara, vamos seguir com a live, que tá difícil de falar sobre isso. Eu não sei o que é isso. Eu vou te dar alguns parâmetros, tá, do próprio Supremo. Mas eu quero primeiro te atentar ao seguinte. O próprio Supremo, agora vai uma crítica ao Supremo. O Supremo criou restrições sem que ele também desse balizamento do que é. Então agora eu estou falando com vocês, eu não posso vedar o meu anonimato, porque você sabe que sou eu. Eu não posso fazer discurso de ódio, que é o hate speech, que eu não sei o que é isso. Aliás, eu até sei. Agora, o que é uma milícia digital? O que eu quero que vocês entendam, que me parece que o Supremo utilizou isso, quando ele fala de milícias digitais, ele quis restringir o que as pessoas jurídicas falam. E as fake news, ele quer restringir o que as pessoas físicas falam. Então me parece que foi isso, sem me definir necessariamente o que é isso. Mas aí eu preciso continuar lá e eu tenho que te dar alguns parâmetros. E o parâmetro supremo agora a gente vai começar a ficar meio pé da vida agora. André, o que é o discurso de ódio? O Supremo falou o seguinte, olha, o hate speech é o discurso de ódio ou uma violência simbólica. Então eu, André, aqui, eu estou falando à vontade. Estou até tranquilo, estou gravando aqui com o chroma key aqui atrás. Vocês estão vendo o chroma key, mas a galera ali está vendo um outro fundo diferente. Eu falo o que eu quiser, porque quem está falando é o André Queiroz. A não ser que eu faça um discurso de ódio, ou então no meu discurso, no meu expressar, haja uma violência simbólica. O que é isso, galera? O Supremo falou que são 5 coisas. Então, veja bem. Primeiro, eu vou dizer para você já entender. Quiser anotar, a galera está ali, está anotando. São 5. Fato falso, argumentação falha, linguagem divisiva, metáforas desumanas e, mais conhecido para a gente, desordem informacional. André, o que é fake news? O que é uma violência simbólica? Quando eu falo um fato falso. Então, André, você pode ter as suas redes sociais caçadas, suspensas, sim ou não? Sim, se eu na minha rede social falar um fato falso. O que é isso, André? Galera, baixinho aqui, galera, nem te conto, galera. Lula morreu. Lula morreu, galera. Bolsonaro morreu. O que é isso? Isso é um fato falso, galera. Acho que a bateria está acabando. Isso é um fato falso. Ok? O que eu faço com um fato falso? Uma fake news. Eu posso restringir o meu direito de manifestação? Sim. Fecha a tua rede social. Porque eu falei que a vacina da AIDS, ó, a vacina da Covid da AIDS. Entendeu? Covid, tomou vacina da Covid? Da AIDS. Isso é um fato falso. Vacina da Covid, não da AIDS. Mas quando eu falo isso sério, o Supremo falou o seguinte, você não pode falar isso. Ou então uma argumentação falha. O que é uma argumentação falha? Eu falo alguma coisa, não é isso? Mas eu falo nos meus argumentos, propositadamente, para te levar o quê? Para te levar a uma conclusão errônea. Mas o meu argumento é errado. Também não pode. Ainda que o fato seja verdadeiro. Então eu estou falando um fato verdadeiro, mas a minha argumentação para esse fato é falho. Ou então, gente, eu utilizo uma linguagem divisiva. Não é discurso de ódio, mas é uma fala que, quando você interpreta, pode gerar uma divisão na sociedade. Então hoje eu tenho medo de falar que eu sou flamenguista. E eu aqui na live, não quero que o pessoal saia da live não, tá? Mas como eu sou flamenguista, eu sou campeão da Copa do Brasil, eu sou campeão da Libertadores, eu vou ganhar o Mundial. E os vascaínos estão felizes que foram para o primeiro turno, para a primeira divisão. Pessoal, não fica puto comigo não. Não fica chateado não. Eu estou brincando, apesar de ser verdade que eu sou flamenguista. Apesar de tudo que eu falei é verdade. Só que tem um detalhe. Eu estou começando a dividir as pessoas. O vascaíno agora quer dar pancada no flamenguista. Peraí, cara, baixa a bola. Então, caça.
Acaba com a live do André. Exclui a live do André. Isso é uma linguagem divisiva. Eu estou exagerando para entender. E o pior, gente, a gente não sabe direito o que é isso. Ou então utilizar metáforas desumanas. Pintou um clima lá. Gente, nem te conta. Estava indo lá, tal, na motociata, daí se pintou um clima. Eu estou dando exemplo, gente, da mídia agora. Eu não sou a favor de ninguém, nem contra. Até porque já tem gente já que sabe minha posição mais ou menos política. Não interessa isso. Isso não interessa aqui agora. A pessoa dá exemplo do outro lado, então. Tá bom, eu dou também. Desde que eu vá me lembrando, né? Vou me lembrando. Metáforas desumanas, entendeu? Eu agora começar a brincar com relação a, sei lá, não sei. Entendeu? Algo que seja desumano. Eu guardei de fazer essas coisas, né? Fazer uma brincadeirinha. Ah, você, lembrando do outro então. Ah, você mora em... exportador de viado, né? Não é isso? Esqueci agora o lugar. Pelotas. Ah, você é de Pelotas? É? E você exporta viado. É meio desumano isso, não sei, gente. E o pior que é a desordem informacional. O Supremo teve, não vou dizer cara de pau, né, mas fala o seguinte, olha, ainda que os seus argumentos sejam verdadeiros, você está falando de um fato verdadeiro. Eu estou falando que esse fone aqui tem uma cor meio roxa aqui. Eu estou falando isso. Mas a forma com que eu falo vai te gerar uma desordem na informação. Eu posso te induzir a erro. Quer dizer, o Supremo praticamente falou que todo mundo que está ouvindo a minha mensagem é idiota. Então, se eu falar para você que esse fone aqui é da Samsung, não é isso? Da forma que é uma verdade, mas da forma que eu falar, pode te levar a uma desordem informacional. E aí o pessoal está dando alguns exemplos aí, né? Como, por exemplo, uma metáfora desumana. E o pessoal de Maricá é tudo pobre. Estou lembrando da fala do outro também, né? Não é isso? O outro falou aqui, gente, se eu for eleito, é picanha todo dia. Vai chover picanha. Eu posso entender que isso é uma metáfora desumana. Ao invés de cair água da chuva, vai cair picanha. Vai cair sangue da picanha. Eu estou brincando, eu estou dizendo o seguinte. O ponto-chave é, por que a sociedade hoje está meio, vou falar uma palavra tranquila, meio boladona? Qual é a razão de estarmos meio bolados? Porque a Constituição falou que eu falo o que eu quiser. Eu me manifesto para o que eu quiser. Mas eu tenho que avisar, tá sem arma, pacífico, não pode ser uma associação paramilitar. Apenas vedo o anonimato. E ele está botando um montão de restrição. Quais são as restrições? Não pode fazer hate speech, não pode ser uma milícia digital. O que é milícia digital? Não sei. Não pode ser uma fake news. Piorou mais ainda. Aí ele vai para o discurso de ódio e violência simbólica. E o que é uma violência simbólica? Ou um discurso de ódio, ou uma fake news. Quando eu falo um fato falso, quando eu faço uma argumentação que é meio falha, quando eu utilizo uma linguagem que divide as pessoas, quando eu faço algum tipo de metáfora comparativo desumano, ou quando eu causo uma desordem informacional. Quando eu falo uma verdade, porém essa verdade, da forma com que ela é colocada, leva com que você se engane. Não é um absurdo isso? Estão restringindo o nosso direito de falar. Só isso. A minha indignação, agora eu estou dando um pouco da minha opinião, não é com relação à instituição Suprema. A minha indignação é com os paradigmas que o Supremo está colocando, paradigmas não tão seguros, é onde pode restringir a manifestação das pessoas. Isso é um problema da nossa sociedade atual, porque no passado as pessoas falavam, eu não estou falando para tanta gente agora, você ainda vai se acostumar, voltar a se acostumar com as minhas lives, eu entendo que a primeira sempre é mais devagarinho mesmo. Não é isso? Todas serão gravadas, eu vou deixar no meu canal do YouTube, por sinal curte lá, Prof. André Queiroz, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Vou botar vídeos curtos também, informando algumas coisinhas. Mas tem gente que fala para milhões de pessoas. Pegar uma Anitta, um Felipe Neto, um Bolsonaro, um Lula, um Randolfo Rodrigues, um Boulos, um Carlos Bolsonaro, Eduardo... Fala para milhões de pessoas. E isso gerou, não é isso, um descontentamento com a classe política. Mas volta para cá. Mas André, me tira uma dúvida. O que é censura? E aí o interessante é que a gente não pode confundir censura com poder de polícia. André, o que é o poder de polícia? Rapaz, o poder de polícia é toda limitação do direito individual em prol do interesse coletivo.
Então eu gosto, agora falando um pouquinho de direito administrativo, né? Agora a gente não pode nada, porque olha só, qual é a questão aqui? Toda limitação que você sofrer do seu direito individual em prol de uma coletividade é poder de polícia. Então se você está na rua, tem um carro da polícia parado e não te permite passar e te pede documento, é uma restrição do seu direito de ir e vir em prol da segurança pública. Se você tem um terreno e você quer construir um prédio, eu tenho que analisar o gabarito daquele lugar. Então eu não posso fazer 1000 andares, tem que ver o gabarito. Se eu quiser uma banca de jornal, eu não posso botar uma banca de jornal na calçada. Eu tenho que pedir autorização do poder público. Entendeu? Então toda a limitação do meu direito individual em prol do interesse coletivo. Isso é poder de polícia. Por isso quando eu vou com meus filhos, meu filho Rafael tem 11 anos, meu filho Guilherme tem 9. Eu estou andando com eles, eu estou ali na Lapa, Cinelândia. Aí eu passo ali naquele cine alguma coisa e falo, sei lá, aqueles filmes pornográficos. Às vezes eu olho para meus filhos e falo, caramba, tá na hora deles aprenderem o que é o sexo na vida. Isso é cinema, teatro. É teatro? Ao vivo? É agora que eu vou levar meus filhos. 9 e 11 anos. Sou um pai muito responsável. O Estado não vai permitir isso. O cara vai falar, doutor, seu filho não entra. Mas o filho é meu, eu estou assumindo isso. Não vai. Isso é limitação do meu direito individual em prol do interesse coletivo. Maravilha? É diferente de censura. Por quê? Porque na restrição por idade, por exemplo, nos cinemas, eu primeiro vejo o conteúdo. Então o poder público vê o conteúdo e fala, caramba, isso aqui é impróprio para menores de 18 anos. Eu tenho um filme que o cara corta o braço do outro, corta a cabeça, mata 30 e transa com a mulher. Eu acho que um moleque de 17 não deve ver isso. Mas eu vejo o conteúdo e depois eu restringo. Censura é quando eu restringo o conteúdo independentemente de análise. Que é o que, não sei, algumas pessoas, alguns ministros do Supremo, com pouco cabelo, ele está fazendo. Porque entenda uma coisa, olha só, se eu tenho minha rede social e o ministro manda retirar um conteúdo da minha rede social, ele viu o conteúdo e mandou tirar. Isso é poder de polícia. Então o André Queiroz no meu canal, eu tenho um montão de vídeo. Um vídeo fala de receita de bolo, receita de pudim, fala sobre direito penal, fala da Constituição. O outro ele fala só que o racismo é uma maravilha. Tomara que o Brasil volte ao racismo. Eu vi os conteúdos. Eu estou vendo que esse vídeo do conteúdo racista tem que ser tirado. Isso é poder de polícia? Pode? Claro que pode. Eu não vou permitir que o vídeo do André fique falando que o Brasil tem que ser racista mesmo. Isso não faz nenhum sentido. Meu direito não é absoluto. Agora, o que não pode é ele falar o seguinte, a partir de agora, André, no seu canal você não pode falar mais nada. Mas, ministro, eu vou falar o quê? Não interessa o que você vai falar. Qualquer coisa que você venha falar, eu já estou impedindo. Calha a boca. Entendeu? Então, essa é a ideia. Censura é aquilo que é para frente. Poder de polícia é aquilo que é para trás. Isso é como alguns autores falam. Porque se eu for para o outro lado é o seguinte, não, André, censura é tudo aquilo, aquela restrição, a manifestação feita pelo Estado. Quando o Estado restringe a minha manifestação, isso é censura. Quando a gente analisa sobre esse prisma, vem um probleminha agora. Você está falando de Estado? É poder público. Aí eu falo para você o seguinte, uma coisa para a gente pensar. Isso pode ser só em uma outra live. Quando eu falo em Facebook está antigo, né? Vou falar do Orkut, então. Quando eu falo do Orkut, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Quaid, isso não é órgão público, não é entidade pública. Mas tem relevância pública? Me parece que sim. Então eu estou falando de empresas privadas, mas que têm relevância pública. Então essas pessoas poderiam realizar censura, entendeu? Então já tem gente dizendo que também pode ser realizado. E tem gente também dizendo que o ideal é que esse ambiente da internet ele tem que ter critérios mais objetivos do que aquilo que nós podemos publicar ou não.
Então a gente vive num probleminha que, se eu regulamentar demais, passa a ser censura. Entendeu? Eu não posso falar isso, nem isso, nem isso, nem isso. Então eu não posso falar mais nada. Virou censura. Então, veja bem, se você falar receita de pudim, pode. Receita de bolo, pode. Mas receita de chocolate não pode. Mas qual a receita de chocolate? Não interessa. Qualquer receita de chocolate está proibida na minha rede social. Isso é censura. Porque ele não quer que fale sobre chocolate. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando de chocolate, mas você pode mudar o chocolate. Você pode tirar pudim e falar de um espectro político. Você pode tirar o bolo e botar um espectro religioso. Você pode tirar o 1000 folhas e botar um aspecto racial ou étnico, entendeu? Ou nacionalista. Você pode falar sobre o Brasil, sobre a Argentina, mas de Cuba você não pode falar. Entendeu? Então essas questões da regulação ou da censura é uma questão muito fina para que a gente possa tentar compreender. Você entendendo essa ideia, eu estou chegando ao meu objetivo. Então, André, você é contra ou a favor da regulação? Então, fala, meus alunos, olha só. Se você tiver um ambiente totalmente livre para você falar o que você quiser, é óbvio que eu vou ter excessos. Então, nós vamos conviver no excesso? Há quem entenda que, se todo mundo falar o que quiser, a própria sociedade, ela vai o quê? Limitando essas pessoas. O cara, quando fala muita besteira, a rede social dele começa a morrer. Vamos falar agora um pouquinho, gente. Vamos falar agora como é que devemos estuprar criancinhas. A live cai. Mas não é porque o Instagram vai mandar cair. É porque ninguém vai querer ver. Entendeu? Quem é o idiota que vai ficar ouvindo a live do André que fala como é que se estupra criancinha de 4 anos de idade? Estão entendendo? Há quem entenda que a própria rede ela vai regular. Outros entendem que não, que isso tem que ser feito pelo órgão público. Outros entendem que não, que as próprias mídias, a rede social, deve criar critérios objetivos para a restrição. Então nós temos algumas vertentes aqui. E aí você vai para onde você quiser. Se for um cara muito mais liberal, você fala, André, o cara fala o que ele quiser, a própria sociedade a compõe. Não, André, eu acho que essa regulação tem que ser feita pela própria rede social. É a rede social que vai escolher. Terceiro, não, André, eu acho que o Estado tem que regular. É o Estado, através de uma lei, que tem que dizer o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Deu para perceber, se você for mais de direita é uma coisa, se você for mais de esquerda é outra, se for mais de centro é outra. Não é isso? Você acha o que você quiser. André, qual é a sua opinião? Eu acho que qualquer opinião está correta, desde que seja coerente. Maravilha? Agora, só para a gente fechar, eu já sabia lá que a live ia ficar comprida mesmo, né? Eu falo, não é isso? Tem o pessoal falando aí que, né, regulação da mídia pode vir mais forte aí. Gente, é aquela ideia, entendeu? A sociedade, ela vai seguir o seu caminho. A sociedade, ela segue o caminho. Ela escolhe um presidente, ela escolhe um governador, os deputados federais e estaduais são os que fazem as leis, e os senadores. Não é isso? Eles também votam nos deputados. A gente esquece também que quem faz lei não é presidente. Quem faz lei é deputado federal ou senador. O presidente só sanciona ou veta. E se ele vetar, o Congresso pode derrubar o veto. Então, quer dizer, a sociedade segue o seu caminho. Maravilha? Agora, gente, para fechar, o que certamente não pode ser feito na manifestação. Porque aí, meu amigo, você me desculpe. Eu sou alfabetizado, eu estou lendo. Você está cometendo crime, cara. O que, André? É, por exemplo, caminhoneiros querem parar e quando o caminhoneiro está passando, ele fala, olha só, você tem que parar também. Isso é crime, sim ou não? É crime do artigo 197 do Código Penal? Atentado contra a liberdade de trabalho, sim ou não? Só vai ser se utilizar de violência ou grave ameaça. Está escrito na lei. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Então agora aqui eu quero me manifestar hoje. Caminhoneiros, vamos parar. E digo mais, o caminhoneiro que passar por aqui e não parar, a pancada vai comer. Crime!
Poxa, André, mas você é contra ou a favor da manifestação? Não, filho, é crime. Desde que utilize violência ou grave ameaça. André, se o caminhoneiro passar e um outro caminhoneiro falar assim, poxa, bichão, eu vou fazer duas coisas com você que eu não vou fazer. Nem violência, nem grave ameaça. Mas, pô, dá uma parada aí, cara. Ajuda nós. Nos ajude a esta causa. Você também vai se beneficiar por isso, por aquilo, por aquilo. Foi convencimento? O ato é lícito. Entendeu? A não ser que realize o crime de fechar ruas. É impedir determinados serviços públicos. Entendeu? Que eu vou estar no artigo 267 do Código Penal. Se eu interditar alguns serviços públicos essenciais, é crime? É. Então fechar a rua é crime? Fechar a rua não é crime. Mas quando eu fecho a rua e impeço serviços públicos essenciais, é crime. André, se eu chegar lá no poste e cortar a luz, é crime? É. Por quê? Porque eu estou interrompendo um serviço público essencial. Maravilha? Ou então o cara fazer o chamado lockout. O que é o lockout? Tá? Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho. Praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. André, o que é direito de... O que é greve? É quando o trabalhador para. André, o que é lockout? Quando o empregador para. Ele pode fazer isso? Pode. Lockout é crime? Não. Lockout não é crime. A não ser que ele, ao fazer o lockout, ele se utilize de violência ou grave ameaça contra a pessoa ou coisa. Vocês estão me entendendo? Então, André, olha só. Estão querendo fazer uma manifestação com relação a isso e isso. Todos os empresários vão fechar o seu estabelecimento. Ok. Ele pode realizar outros crimes contra a ordem econômica. Se ele faz isso para subverter a ordem econômica, para aumentar preço, assambarcar produtos, vou fechar para gerar alta de preço. Aí é crime contra a ordem econômica. Maravilha? Mas não é crime contra a organização do trabalho. Paralisação de trabalho, não é isso? De interesse coletivo. Olha só. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Isso é crime. Maravilha? Artigo 201, 200, 197. Tá, no artigo 197 ao 207. São crimes contra a organização do trabalho. Então, se quer se manifestar, pode. Mas veja o artigo 197 ao 207 e basicamente vai o conselho. Não pode se utilizar de violência ou grave ameaça contra as pessoas. Como também o 286. O 286 é interessante, que é justamente aquilo que eu falei do hate speech. André, o que é isso? Cara, o 286 do Código Penal fala incitar publicamente a prática de crime. O que é incitar publicamente a prática de crime? É o estimular ou é o encorajar a prática de crime. Vambora, galera. Entendeu? Ó, não vamos aceitar isso não. Vamos pra porrada. Eu e todo mundo. Quem vem comigo? Vambora. Cara, se você tá falando que vai bater em alguém, vai fechar alguma coisa, vai matar alguém, você tá incitando a prática de crime. Maravilha? Perfeito? Ou então, olha o parágrafo único, gente. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Veja bem, incitar a animosidade. O que é isso? O incitar é o estimular. E a animosidade é o quê? É o rancor, é o ressentimento, ou estimular alguma audácia. Entendeu? Então, na verdade, se eu for lá para estimular pessoas e incutir na cabeça dela um rancor, um sentimento, ou estimular a audácia de que entre as Forças Armadas, ou as Forças Armadas e um poder, gente, eu não quero que você fique chateado comigo ou não, eu estou apenas lendo o que está no código. Eu estou apenas fazendo uma interpretação do que está escrito. É o 286, parágrafo único.
Como também, eu vou para o outro lado também, fazer publicamente apologia a fato criminoso ou autor do crime. Então também, se eu fizer um discurso onde eu elogio, onde eu defendo, onde eu justifico a prática de um crime ou de um autor de crime. É bacana, né? Eu vou de um lado, vou para o outro. Se você ficou meio pé da vida comigo com o meu artigo anterior, agora no artigo seguinte você está me entendendo o que eu estou falando. Poxa, André, gostei mais desse ou mais daquele. E aí vai contigo. O que interessa é o seguinte, gente. Eu não posso fazer nenhum dos dois. Estão entendendo? E agora o que é bacana, para a gente fechar, é o artigo 288, associação criminosa, e o artigo 1º da Lei 12.850, que é a organização criminosa. Aqui eu não vou falar sobre essas distinções não, mas uma coisa é certa. É possível que essas manifestações ou manifestações anteriores, como por exemplo ficou caracterizado lá com os black blocs lá atrás, eu posso falar que o processo foi público, que tinha aquela moça que foi, acho que foi condenada, não vou lembrar agora, até vou evitar falar o nome dela. Não é isso? Mas é uma coisa que tem na igreja. Não é isso? E é pequeno. Não é isso? E é mulher. Não é isso? Não interessa. Mas o MP do Rio de Janeiro começou a ver que parecia que havia um financiamento, uma divisão de tarefa, uma estrutura organizacional, e não era só por acaso que os black blocs apareciam ali. Eu não estou falando mal dos black blocs. Ok? Aqui não vou criticar ninguém. Não vou criticar presidente, não vou elogiar presidente, não vou criticar nem elogiar ninguém. Eu não estou aqui para isso. Não é isso? Numa outra live eu posso dar toda a minha opinião, como eu falo no Jornal da Manhã todo dia agora. Não é isso? No Jornal da Manhã, se quiser saber minha opinião, eu vou lá dar a minha opinião. Aqui é jurídico. Se tem alguém financiando essas manifestações, ou qualquer outra manifestação, ok? E existe um escalonamento hierárquico, uma divisão de tarefas, ou alguém que esteja por trás financiando esses movimentos, ele está realizando um crime ou de associação criminosa ou de organização criminosa. Inclusive a lei fala o ato de financiar isso. Maravilha? Então você tem que ficar atento aos crimes que podem vir a acontecer. O problema, gente, é que muitas vezes acontecem as narrativas para fundamentar isso. Então, muitos ministros, juízes, advogados sabem disso e criam o factóide dizendo o seguinte: olha, tem gente financiando isso, a empresa tal financia isso. Inclusive, olha só, ela chama essas pessoas através das redes sociais. Trata-se de uma milícia digital. Então eu tenho a milícia digital que faz fake news, faz discurso de ódio e está financiando as manifestações. Olha que discurso bacana, prende todo mundo. Se isso for verdade, a organização criminosa está caracterizada. Se lá eles estão incitando a prática de crime, estão estimulando para que pessoas criem uma animosidade entre as Forças Armadas e os poderes, está no artigo 286, parágrafo único. Maravilha? E aí vai, para a gente fechar, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que está lá no artigo 359 do Código Penal. 359 eu botei o L e o M, que é o que, gente? Primeiro a gente tem que entender, tá, que esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, tá, eu tenho que utilizar violência ou grave ameaça. Entendeu? Violência ou grave ameaça. Então o que diz o 359L? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Tentar abolir. André, o que é abolir? Abolir, gente, é fazer cessar. Abolir é tornar extinto isso. Então, André, o que é isso? É quando eu, com emprego de violência ou grave ameaça, vou repetir mais uma vez, com emprego de violência ou grave ameaça, eu tento abolir com o Estado Democrático de Direito. O que é Estado Democrático de Direito? É um Estado regulamentado por leis, onde a lei visa o interesse público. As leis não valem mais nada. Vamos acabar com todas as leis e romper a Constituição. Não vamos mais respeitar a Constituição. Eu estou tentando abolir, sim ou não? Estou. É crime? Não. Porque eu não estou utilizando violência ou grave ameaça. Eu apenas estou tendo uma opinião.
Ah, mas pode ser o hate speech, pode ser o discurso de ódio. Tá, isso é a jurisprudência do Supremo. Você está entendendo que para onde eu for, eu vou para onde eu quiser? Basta. E aí eu vou dar minha opinião pessoal. E aqui agora não vai mais a questão jurídica. O que importa é quem está falando agora. Hoje no nosso país não importa o que a pessoa fala, mas quem está falando. Se for uma pessoa que o tribunal não gosta muito, é hate speech. Se for uma pessoa que o tribunal goste, é direito de manifestação. Liberdade de pensamento. Entendeu? É liberdade jornalística. Depende de quem está falando hoje. Maravilha? Tranquilo? E o 358M, que é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Então, olha só, o que é tentar depor? É destituir alguém do cargo que ele foi legitimamente eleito. Então, o cara foi eleito, mas vamos tirar esse cara daí. Como? Por meio de violência ou grave ameaça. Por isso, gente, se você falar que não gosta dele, entendeu? Eu não quero ele não, esse não, Lula não, Bolsonaro não, Tebet não. Fala, cara. Entendeu? Agora, o que eu não posso é, através de violência ou grave ameaça, tentar tirar o governo legitimamente constituído. Perfeito? E o 359N, que ele fala o seguinte: impedir ou perturbar a eleição ou a aferição do seu resultado, mediante violação indevida dos mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. É o hacker na hora da eleição. Entendeu? Hacker na hora da eleição. Poxa, André, e quando o hacker ele vem do próprio TSE? Não sei de nada. Entenderam? Mas uma coisa é certa: quem tenta impedir ou perturbar a eleição, não é isso? Atrapalhando, violando de maneira indevida mecanismo de segurança do sistema eletrônico, ele está cometendo o crime do 359N. E para fechar, gente, o Código Penal ele foi expresso. Ele falou de uma clareza que é solar, que ele fala o 359T. Olha o que ele fala. Ele já previu que você fosse exagerar nisso e fosse tentar impedir a sua manifestação. Ah, essas movimentações, esses movimentos golpistas, não é isso? Não pode não. Peraí, lê. Se você não fez nada que eu falei até agora, olha o que fala o 359T. Não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, gente, fica o recado final o seguinte: o 359T ele foi claro. Eu falo para meus alunos, olha o que eu vou falar agora. André, eu posso me manifestar democraticamente para dizer que a democracia é horrível? Pode. André, eu posso me manifestar democraticamente pedindo, alertando, me manifestando que eu não quero mais democracia, eu quero uma autocracia, quero comunismo, quero regime militar, eu quero... Pode. Desde que não seja através de violência ou grave ameaça. Não, André, mas tem que analisar o discurso dele. Dependendo do discurso dele, ele pode estar incitando para que pessoas cometam crime contra algumas pessoas. Se ele estiver fazendo isso, ele está cometendo um crime de 286. Uma coisa é certa: nós podemos me manifestar perfeitamente sobre qualquer questão, inclusive criticando os poderes constitucionais. Eu posso falar aqui perfeitamente, não é isso? A instauração, por exemplo, do inquérito do fim do mundo, não existe para mim nada mais inconstitucional e ilegal do que aquilo. Eu não posso instaurar um inquérito policial para investigar crimes futuros. Você que foi meu aluno, que não foi, primeiro comete-se o crime e depois se investiga. Primeiro comete crime e depois se investiga. O Supremo inverteu isso. Primeiro eu instauro, se o crime for acontecendo, no futuro eu já investigo. Isso não faz sentido.
investigar por ele mesmo, para crimes, só pode instaurar para crimes ocorridos nas suas dependências. Não é isso? Só para pessoa que tem foro, prerrogativa de função, para crimes futuros, para investigar crimes de fake news. Eu não sei o que é crime de fake news. É aquele que tem o quê? Um discurso simbólico, uma violência simbólica. Não é isso? Então, quer dizer, é um absurdo, como minha amiga Priscila falou, é um absurdo. Então, nesse ponto, gente, a gente tem que chegar a essas conclusões. O que é importante aqui nessa live é a gente aclarar o seguinte, que, na verdade, nós temos o direito de se manifestar, o princípio constitucional, a liberdade de manifestação e expressar meu pensamento, lembra disso, ela tem uma posição preponderante. E o que significa a posição preponderante? Restrição só de maneira excepcional, em último caso. E se ele me restringir, sempre tem que preservar o núcleo essencial. Sempre tem que preservar o mínimo existencial. Eu tenho que, ainda que eu fale besteira, você tem que me dar o direito de me expressar. Ainda que eu fale uma grande bobagem. Maravilha, gente? Então foi isso aqui. 1h25, tranquilo, né? Acho que agora o Instagram tá liberando mais as horas aí. Peço para que vocês compartilhem, tá bom? Pra galera, me manda mensagem lá, dá um arroba pros teus amigos, porque pedindo lá, amanhã eu vou viajar, não sei se vou conseguir fazer de noite, mas a minha ideia é fazer direto sim, tá bom? Amanhã mais lá eu vou fazer direto isso sobre temas. Eu peço para que mande pros amigos e me mande temas também. Posso falar sobre direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, direito ambiental, direito financeiro, direito econômico. Maravilha, pode falar sobre isso, não de economia, mas sobre direito econômico, a gente pode conversar sobre isso. Direito administrativo, ok? E essas nuances aí, criminologia, estou querendo fazer uma live só sobre criminologia, o que leva uma pessoa a cometer o crime, quais são os traços vitais dessa pessoa que comete crime, como por exemplo, alguns criminosos, a ausência de arrependimento, não reconhecer que errou, por exemplo. Então existem alguns indicativos que a criminologia nos explica, que pode nos aclarar algumas personalidades. Maravilha, gente? Olha, um forte abraço, tudo de bom aí, tá tudo gravadinho aí. Vai no meu canal lá, tá? Prof. Ederer Queiroz, manda o meu canal pra galera lá, tá? Que aí, quanto mais tiver lá, mais coisa eu posto para vocês. Forte abraço, pessoal, para todo mundo aí. Abração, até amanhã.